Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Linha de Passe está chegando. Rodada de Copa do Brasil, rodada quente de Copa do Brasil. Acabou neste exato minuto. Vitória do Flamengo para cima do Atlético Mineiro. Vitória por 2-0. E o Flamengo reverte aí essa desvantagem e se classifica às quartas de final da Copa do Brasil. O Galo está eliminado. Também se classificaram nessa noite o Corinthians, que perdeu para o Santos por 1-0, tinha vantagem de 4 gols, acabou passando. O Atlético Goianiense, que enfiou 3-0 no Goiás, no clássico local, também vai à próxima fase. E o Fortaleza perdeu para o Ceará por 1-0, mas tinha vantagem de 2 gols aí do primeiro confronto, também avança às quartas de final da Copa do Brasil. Linha de Passe tem a sua participação, tem as participações do Pedro Ivo Almeida, do Vitor Birner, do Jean Oddi e também do Leonardo Bertozzi. Então, direto e reto, com o clássico entre Flamengo e Atlético Mineiro. Pedro Ivo Almeida, boa noite. Flamengo reverteu, hein? O que essa classificação hoje diz sobre o Flamengo, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Abraço a você, Vitor, Jean, Léo, ao fã de esporte com a gente. Eu acho que o Flamengo fecha um primeiro ciclo do trabalho do Dorival. Não é questão de ter tempo de avaliar ou não, mas acho que dependia muito de resultado. Vai ter nova fase da Copa do Brasil, vai ter quartas de final de Conmebol Libertadores e vai ter sequência de Campeonato Brasileiro. Você perguntou o que diz essa vitória. Acho que diz muito uma sequência de temporada que o Flamengo rasgou tudo que pensava lá atrás e agora está podendo virar uma página, a caneta chegou nova, pode escrever alguma coisa diferente. É verdade. 2 gols do Arrascaeta. O Flamengo vai pegar o Corinthians na Libertadores, aí vai guardar sorteio da Copa do Brasil para saber quem vai ser o adversário. Jean Oddi, esse ano a gente não tinha visto um Flamengo assim ainda, né? O Flamengo do 7-1 e o Flamengo de hoje. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Sem dúvida, eu acho que assim, aí a gente já tem uma quantidade de jogos e um recorte de jogo para dizer tá bom, que tem uma evolução, né? Que de fato o Flamengo está melhor. Aliás, é um Flamengo melhor mudando, né? Aquela coisa que muita gente discutia. O Pedro, que, por exemplo, muitas vezes não podia nem entrar no lugar do Gabigol. Não, o Pedro não, porque é uma característica XY. Está jogando muito bem ao lado do Gabigol. O Dorival acaba encontrando aí nessa trinca de meio campo, com a Arrascaeta um pouco mais adiantado também, um meio campo que funciona e que, sobretudo, tem deixado o adversário jogar muito pouco, ao contrário do que acontecia antes. Essa talvez seja a principal diferença desse Flamengo para o Flamengo de antes, né? O Flamengo anterior concedia muito ao adversário, não tem sido assim. E acho que assim, vamos falar do Galo também, mas olhando para os 180 minutos do confronto, a classificação do Flamengo ela é indiscutível. Porque a gente lembra também que o Flamengo não fez um mau jogo no Mineirão. O Flamengo tinha jogado bem e a vitória do Atlético no Mineirão tinha se dado muito por conta de uma atuação espetacular de um jogador, do melhor jogador do Atlético, que tinha sido o Hulk, que hoje não foi tão bem assim. Então, acho que se a gente avaliar o que aconteceu nos 180 minutos do confronto, e hoje, no primeiro tempo especialmente, de novo, aí o Flamengo foi muito superior ao Atlético, eu acho que não tem muita discussão, né? Passa o time que jogou mais, e não é que jogou um pouco mais do que o seu adversário, jogou bem mais do que o seu adversário nos 180 minutos. Para um treinador que quando vence ganha um respiro, mas é só até a próxima partida, né? Então dá para falar das duas coisas. Dá para falar de um caminho muito positivo para o Flamengo, mas dá para falar assim de uma eliminação que, quando vai acontecer num confronto equilibrado, ela vai acontecer para um dos dois. Mas jogando tão pouco e sendo tão dominado, principalmente nos primeiros 45, mas a rigor nos 90 minutos, é para levantar dúvidas. Porque o Atlético nos últimos 3 jogos fez 1 gol de pênalti, ou seja, nenhum de bola rolando. Sofreu muito com o Emelec, no fim de semana com o São Paulo muito desfalcado. Mecanismos do Atlético estão faltando. Ofensivos principalmente. E não é falta de jogador, né? Mudou a perspectiva com relação ao Flamengo? O que vocês acham? Porque até então a gente... Será que passa? O Atlético, o momento, né? Ainda estava saindo o Paulo Souza e tal. O Atlético é favorito no confronto e o Flamengo vai ter dificuldade. Para ajustar vai ser complicado. O Mano chegou a falar pro Dorival, meu time estava esculhambado também. Você vai arrumar o seu e tal, porque se pode jogar assim no jogo como o de hoje. Em qual jogo não pode jogar assim? Né? Esse que é o ponto. É justamente esse tipo de jogo. A gente saiu da semana passada falando, mas talvez não seja para qualquer jogo, talvez seja para um jogo com as características do de hoje, que o adversário vem em desvantagem, então a própria situação do placar já te favorece. Quando você supera um teste como esse, assim, fica bem claro que tem um caminho ali. Né? O intervalo dos 2 jogos com o Atlético no Mineirão já disse isso, porque do primeiro para o segundo houve correções. Né? Já essa tentativa de jogar com esses 3, mas como é que seria o trio da frente?
Ele não tinha tentado ainda essa formação que nasce no jogo da volta. Tanto quando sai a escalação no jogo da volta com o Tolima, a gente pensa, pô, mas como é que vai ser? Exato. Né? Vai ser o Gabigol aberto? Como é que vai funcionar exatamente? Vai ser uma linha de 4 no meio de campo, né? Com um jogador cobrindo o lado esquerdo? Não, foi de fato um 4-3-1-2 que se repetiu hoje. Então tem um caminho aí. E queira ou não, assim, a gente sabe que o brasileiro é uma corrida longa e que vai precisar que muita gente tropece na frente. Mas nas Copas, né, começa tudo 0-0. Você tem uma perspectiva boa aí, porque a sensação de encaixe, a sensação de que o trabalho encontrou um rumo muito mais rápido que o do antecessor, ele existe. Existe no Flamengo. E no Atlético existe a situação contrária, né, de desencaixe, de coisas que estavam funcionando, cada vez menos funcionam. E essa reflexão que o Birner coloca, ela é de fato necessária. Não a ponto de falar, tem que trocar agora. Não sei. Pode ser muito prejudicial trocar às vésperas de um confronto também. Né? Muitas vezes você troca para pior. Sim. Então, mas só fazer uma comparação, Léo. O Flamengo hoje é um time que tem mais alternativas coletivas para o jogo ofensivo que o Atlético. Sem dúvida. Dorival chegou ontem entre aspas. Isso não pode acontecer. Eu também acho que, se você for olhar, o Dorival chega no Flamengo com jogadores, a autoestima deles lá embaixo. Eu acho que também sim. Né? Isso já mudou. Isso já mudou. A sintonia entre os jogadores, a vibração dos jogadores durante a partida já é outra. Isso tudo vem porque os jogadores vão ganhando confiança em campo por aquilo que o time consegue produzir. O que tem a ver com os resultados têm a ver com a força coletiva. Né? Se você olhar individualmente, esses jogadores do Flamengo ainda não estão jogando o que podem. Eu acho que essa é a melhor notícia para o flamenguista. Né? Porque além da janela de transferências pesada que o Flamengo está fazendo e deve melhorar ainda mais com o tempo, o Gabigol joga muito mais do que jogou hoje. O Everton Ribeiro joga mais do que jogou hoje. O João Gomes é um jogador em ascensão. O Thiago Maia é um jogador que pode melhorar. O Arrascaeta é esse. O Arrascaeta, inclusive nas fases mais difíceis do Flamengo, ele sobrevive sendo elogiado. Lógico que tem jogos ruins, mas sobrevive sendo elogiado. O Felipe Luiz hoje na parte defensiva funcionou. Ofensivamente, acho que ninguém espera muito dele, né? A dupla de zaga. Quantas vezes a gente criticou a dupla de zaga do Flamengo hoje? Hoje na bola. A dupla de zaga com Léo Pereira. Isso, e hoje. É um jogador do melhor zagueiro do Flamengo. Mais um jogo muito bom. Ele é execrado. Eu quero chamar atenção só para um ponto. Quando o Atlético não conseguia fazer a transição, era bola longa, né? O Davi Luiz ganhou várias bolas longas contra o Hulk por cima e isso fez a diferença no jogo de hoje. Agora, o Davi Luiz exposto, com o time chegando muito, como acontecia com o Paulo Souza, sucumbe desse jeito, já mostra alguma segurança. Então, esse Flamengo que engoliu o adversário semana passada e que hoje classificou com facilidade contra um time que é dos melhores do continente, quando a gente fala do potencial individual, é um Flamengo que ainda está abaixo do que pode render. Mas já é um Flamengo que, jogador de futebol, você olha e fala, opa, pode brigar por qualquer campeonato. Vamos avaliar. Embora o Atlético tenha perdido para o Tolima na Libertadores, encarar o Atlético hoje é muito mais pesado do que você encarar o Tolima na semana passada. E acho que tudo que acontece no confronto, ele é ratificado porque você está encarando o Atlético. É o mesmo time para o qual ele perdeu 2 vezes. Você está encarando o Atlético, não é que simplesmente... Isso. Porque sempre tem aquela ressalva. Mas era um Tolima também, que tomou um gol no início, se abriu... Porque sempre tem uma ressalva para quem não quer enxergar a evolução. São 33 dias do trabalho do Dorival. São 10 jogos. Ele vence 6, perde 4. É uma oscilação natural, porque ele não treina. Ele perdeu foi no começo. Também. Só que aí você começa longe do teto, que eu acho que esse Flamengo, que é a grande notícia que o Vitor fala, está longe do teto. Ele tem boas notícias do ponto de vista da sua defesa, ainda que você tenha ali um Rodrigo Caio novamente lesionado, o Davi Luiz, você tem ponto de vista, você tem boas notícias na defesa. Você tem boas notícias da confiança do seu torcedor, porque por muito tempo era uma torcida que não confiava em você, então não fazia o clima que fez hoje dentro do Maracanã. Era uma torcida que te pressionava a cada tropeço, fosse na porta de um CT, fosse num desembarque de aeroporto, fosse durante um jogo, com vai para a diretoria, com vai para jogador. A gente lembra que há pouco tempo aquela situação do Gabriel. O Gabriel dando risada porque, porra, eu faço o que posso, faço gol, ainda estou sendo válido. Então, é uma série de boas notícias que o Flamengo tem. Então, é o que dava para ser feito em 33 dias. Não era para brilhar, não era para o gesto técnico do jogador. Mas está acima do esperado, não está, não? Está brilhando. Mas a questão... a confiança, eu não sei se está acima do esperado. Você esperava um Flamengo que... Quando você faz a mudança... Nesse nível, quando você faz a mudança do Paulo para o Dorival, você espera.